Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, essencial: interfaces acessíveis e modernas. Oi! E a nossa referência principal vai ser aquele material bem bacana sobre o papel da IHC na inclusão digital. Exato. A nossa missão aqui é tipo ir além do óbvio, sabe? Entender por que acessibilidade não é um luxo. De jeito nenhum. É uma base mesmo. E o interessante é que, no fim das contas, isso melhora a experiência para todo mundo. É verdade. E até conecta com coisas que a gente já viu, né? Uso de cores, contraste, essas coisas. Sem dúvida. A questão do contraste é um bom exemplo. E para a gente ter uma ideia do impacto, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima que uns 15% da população mundial... É gente pra caramba. Mais de 1 bilhão de pessoas. Isso, mais de 1 bilhão de pessoas vive com alguma deficiência. Imagina, é um pessoal que pode ficar de fora se o digital não for inclusivo. Com certeza. É uma barreira enorme, né? Então, tá, como é que a gente organiza isso? O padrão que todo mundo usa são as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, o WCAG 2.1. Ah, o WCAG, fundamental. E ele se baseia em 4 princípios-chave: perceptível, operável, compreensível e robusto. O famoso POWER. Exato, o POWER. E o legal não é só decorar a sigla, né? É pegar a filosofia por trás. Sim! Perceptível, por exemplo, significa que a informação tem que chegar ao usuário. Pode ser texto alternativo para imagem, legenda em vídeo. Ou o contraste certo. Isso. Aquele contraste que a gente falou, níveis AAA do WCAG, sabe? 4.5 para 1, 7 para 1. Isso é crucial para conseguir ler. Mas vem cá, essa questão do contraste, ela não acaba limitando um pouco a criatividade, as cores que o pessoal do design pode usar? Fica tudo meio parecido? Olha, é uma preocupação que aparece sim, mas o WC dá margem, sabe? O foco é a função. É garantir que a informação essencial chegue. Dá para ser criativo e acessível. Entendi. Às vezes essa restrição até força umas soluções mais inteligentes, né? Pensa no operável. Exige navegação por teclado. Ah, sim. Parece limitante, mas uma interface que funciona bem no teclado muitas vezes é mais rápida para quem usa muitos sistemas, power users. Beneficia mais gente. Faz sentido. E os outros dois? Compreensível e robusto. Bom, compreensível é sobre clareza. Navegação que faz sentido, linguagem direta, sem jargão, ajuda para preencher formulário, essas coisas. Que ajuda todo mundo, né? Exatamente. E robusto é garantir que funcione hoje, amanhã e principalmente com tecnologias assistivas. Leitores de tela, por exemplo. Certo. E para isso funcionar, o código por baixo tem que ser bom. HTML semântico, usar os atributos área direitinho. É isso que dá estrutura que essas tecnologias entendem. Falando em leitores de tela, isso já puxa a gente para as necessidades de quem tem deficiência visual, né? Exato. Além do contraste dessa estrutura que você falou, parece que testar é importante. Usar ferramentas tipo Wave ou aqueles simuladores de daltonismo. Com certeza. É uma prática recomendada, sim. E claro, as necessidades mudam, né? Para quem tem deficiência auditiva, legenda e transcrição é o básico. E alertas visuais também, né? Não só som. Isso. E para quem tem limitação motora? Aí a navegação total por teclado é rei. Ordem de tabulação lógica para não ficar pulando de um lado para o outro da tela. E áreas de clique maiores, né? Para facilitar. Também. Fala-se num mínimo de 44 por 44 pixels. Ajuda muito. E as cognitivas? Ah, para deficiências cognitivas, o mantra é clareza, simplicidade, consistência. Evitar aquele monte de informação piscando, layout previsível, linguagem simples. E, de novo, isso acaba sendo bom para todo mundo, né? Quem não gosta de uma interface clara e fácil de usar? Exatamente. É o design universal na veia. Simplifica para um grupo e, opa, todo mundo se beneficia. Mas e aí? O mundo não é só tela de computador. E os celulares com gestos? Realidade aumentada, virtual, voz. Aí a coisa fica mais complexa e fascinante. Gestos complicados no celular. Precisa ter alternativa. Um botão, um gesto mais simples. E a RVR? Aqueles óculos e tal. Potencial enorme para imersão. Mas, pensa,
Tem que ter opção para quem sente enjoo com o movimento, tem que pensar em como a pessoa vai se mover no ambiente virtual se ela não pode se mover tanto no real. Múltiplos sentidos, né? Não só visão e audição. Exato. E precisa de alternativa para tudo. E os assistentes de voz? Parecem super acessíveis, né? Mãos livres. Sim, o potencial é gigante, mas o reconhecimento de fala ainda falha. Sotaque diferente, barulho, até algumas condições de fala podem atrapalhar. Verdade. E nem sempre só ouvir a resposta basta. Às vezes precisa de um apoio visual, ou até tátil. Então, o que a gente percebe é que pensar em acessibilidade não é um freio, é quase um motor para inovar, né? Perfeito. É um motor de inovação. A gente vê isso nas interfaces que se adaptam sozinhas ao usuário, na inteligência artificial gerando descrição de imagem ou legenda. É a tecnologia ajudando a incluir. Exato. É aquela ideia, sabe, de que a tecnologia amplia o potencial humano, como Tim Berners-Lee ou Satya Nadella falam, mas só quando ela é feita para todos, desde o começo. Bom, então, para a gente amarrar nossa conversa, a acessibilidade é crucial, né? Para incluir aquele bilhão de pessoas. Fundamental. Existem padrões claros, como o WCAG e o Power, para guiar a gente. Sim, um caminho. E o esforço não é só para um grupo, melhora a experiência de todo mundo e ainda acompanha a evolução da tecnologia. E tem os benefícios práticos, né? Não podemos esquecer. Verdade. Amplia mercado, melhora SEO, ajuda a cumprir a lei e pega bem para a imagem da empresa, né? Responsabilidade social. Com certeza. Traz muitas vantagens. Então, para a gente fechar, queria deixar uma provocação que veio das fontes. Manda aí. Elas batem muito na tecla de que pensar em acessibilidade desde o início é bem mais barato e eficaz do que tentar consertar depois. Isso muda o jeito de projetar, vira inclusão por padrão. Faz todo sentido. É o shift left da acessibilidade. Exato. Aí fica a pergunta, se a gente aplicar essa mentalidade de incluir desde o começo, de forma proativa, como isso poderia impactar positivamente outras partes do desenvolvimento de software, além da interface que a gente vê? Ótima pergunta para a gente pensar. Como essa cultura de inclusão desde a raiz poderia transformar talvez a arquitetura, os testes, a própria colaboração da equipe? Fica aí a reflexão.